Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 54 de língua portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre denotação e conotação. Em alguns livros e materiais, vocês podem encontrar talvez a palavra sentido denotativo e sentido conotativo, mas é a mesma coisa que denotação e conotação. São duas maneiras, que uma mesma palavra pode apresentar significados, ok? Nós já vamos compreender na prática. E os objetivos para a nossa aula são, então, reconhecer o sentido conotativo e denotativo nas frases ou nos textos e diferenciar conotação e denotação. Aqui a prof já colocou a palavrinha, sentido conotativo e denotativo, só lembrando para vocês que sentido conotativo é a mesma coisa que conotação, E sentido denotativo é a mesma coisa que denotação, beleza? Preparem lá, pessoal, o material para a nossa aula, Pega o caderno de vocês, abre lá na matéria de português, coloca o assunto, fica com lápis, caneta e borracha na mão para vocês anotarem, tá bom? Então, para nós começarmos a estudar esse sentido, nós precisamos definir, o que é denotação e o que é conotação, Durante os estudos, as leituras que nós fazemos, nós podemos notar que muitas vezes a mesma palavra, pessoal, ela pode assumir diferentes significados. Quando uma mesma palavra pode ter mais de um significado, significa que ou nós estamos usando o sentido denotativo ou conotativo. E aqui a prof trouxe um par de frases no qual a palavrinha espelho, vocês vão observar que ela tem sentido diferente da frase 1 para a frase 2. Olhem só, quebrei o espelho da penteadeira e meu pai é meu espelho. Conseguiram perceber que a palavrinha espelho tem sentido diferente, não é a mesma coisa, Por quê? Quando eu quebrei o espelho da penteadeira, o espelho é um objeto que eu uso para refletir algo, para me ver, por exemplo, E lá na segunda oração, quando eu digo que meu pai é um espelho, significa que o meu pai é um modelo para mim, é um exemplo, no qual eu quero me refletir para seguir os passos, Então, a palavrinha espelho, perceberam que ela tem o sentido de ser realmente objeto no qual eu me vejo, por exemplo, e o sentido de, quando eu digo meu pai é um espelho, significa que ele é o meu modelo e o meu exemplo, ok? Com isso, nós vamos definir esses dois significados da seguinte maneira. O sentido denotativo é o sentido próprio da palavra, É o sentido referencial que a prof colocou aqui para vocês, Porque esse sentido é o sentido próprio da palavra, que é o nosso primeiro exemplo, quando eu digo quebrei o espelho da penteadeira. A palavra espelho está nesta oração com o sentido próprio dela, com o sentido referencial. Ela faz referência ao espelho, Agora, o sentido conotativo é aquele sentido figurado, é o sentido diferente, é um sentido anormal, por assim dizer, da palavra. É um sentido sugestivo que você precisa interpretar, que é o segundo exemplo, Meu pai é um espelho, Se você for pegar lá no dicionário, a palavrinha espelho não vai significar um exemplo e um modelo, Vai dizer lá mais ou menos o que a prof colocou aqui, Que é um objeto usado para refletir algo.
Então anotem lá no caderninho de vocês. O sentido denotativo ou a denotação é o sentido próprio que a palavra tem. É o sentido comum, é aquele sentido referencial à função que o objeto exerce, por exemplo. E o sentido conotativo é o sentido figurado, é o sentido diferente, né, do que habitualmente a palavra possui. E agora eu vou dar uma dica para vocês não esquecerem e não confundirem um pelo outro. Olhem aqui comigo. A palavrinha denotativo começa com de, né, que é o sentido real, próprio, comum da palavra. A palavrinha dicionário também começa com a letrinha D. Então, vocês vão lembrar assim, que o sentido denotativo, a denotação, é o sentido próprio que está lá no dicionário, que também começa com D. Entenderam? Bem legal para decorar, né? Para memorizar e não trocar. E o sentido conotativo é aquele diferente, é o figurado. Bacana, né? Anotaram lá então? Anotem a dica lá que a prof deu, coloca lá denotativo do ladinho dicionário, circula o D, pinta o D lá com lápis de cor, né, que ajuda na memorização, tá? E agora a prof trouxe mais alguns exemplos para vocês de sentido denotativo e sentido conotativo. Vejam só, vi uma cobra no quintal, é o sentido real, né? Cobra, o réptil, né, que rasteja lá, perigoso. Meu pai é cobra em porcentagem. O que isso quer dizer? Que ele é fera, ele sabe porcentagem muito bem, né? Outro exemplo, São Francisco do Sul é uma cidade catarinense com ótimo porto. O que significa? Que lá na cidade de São Francisco do Sul tem um porto, no qual os navios atracam ou saem, né? E olha o sentido conotativo, o sentido diferente. Encontro em você meu porto seguro e minha alegria. Aqui não é mais o porto, né? É o lugar onde o navio chega ou vai embora. Entenderam a diferença, né? Então, ó, cobra, réptil rastejante, né? De corpo alongado e sem patas. A prof colocou a definição do sentido denotativo. É o sentido próprio da palavra, é o sentido que está no dicionário. E porto, né? Trecho do mar, rio ou lago, próximo à costa onde o navio chega e sai, né? Trouxe uma imagem para vocês também. E lá no sentido figurado, no sentido conotativo, como a prof já foi explicando ali durante a leitura, meu pai era cobra em porcentagem, né? Significa que ele domina o assunto, ele sabe muito sobre porcentagem. E se alguém é meu porto seguro, eu me sinto seguro com essa pessoa. É uma pessoa que me passa segurança, com a qual eu me sinto bem, né? Então está no sentido conotativo, porque se você for olhar lá no dicionário, cobra não vai significar alguém que sabe bem alguma coisa, né? Pessoa que domina o assunto. E porto também não vai significar segurança. Por quê? Porque o sentido conotativo é o sentido diferente, aquele que não é usado habitualmente. Eu preciso interpretá-lo, beleza? Nós temos também o sentido conotativo nas propagandas. Olha só o que a prof trouxe para vocês. Aqui, seu cão, sai um gato, banho e tosa. Então, o que acontece aqui nesse lugar? Quer dizer que eu vou levar o meu cachorrinho lá, ele pode estar feio do jeito que ele tiver, né? Mas ele vai sair lindo, maravilhoso. Porque quando alguém é muito bonito, o que se dizem? Que gatinho, né? Que gatinha. Então, se o cão, entra um cão e sai um gato, ele pode entrar feio do jeito que for, né? Mas ele vai sair bonitão, bem arrumadão. E não quer dizer que gato aqui que ele vai sair transformado num gatinho, né? Miando e tudo mais. Então, essa palavrinha aqui, ela está no sentido conotativo, está no sentido diferente. Eu preciso interpretar a palavra para compreender a mensagem da propaganda, né?
E essa é propaganda de um lugar da nossa cidade. Procurem lá para ver se vocês acham, tá? Outro exemplo. Tem garoto novo no pedaço. Olha só, qual a palavrinha que está com sentido diferente aqui? Ah, a palavrinha garoto, né? O que está significando essa palavrinha garoto? É um menino? Não, né? É um chocolate novo que apareceu no mercado. Então, a palavrinha está usada no sentido conotativo, tá? A prof não está ganhando nada com propaganda, tá? É só para a gente aprender, tá bom? Então, aqui a palavrinha com sentido conotativo, gato, né? Significa que o cachorro vai sair bonito. E a palavrinha garoto aqui não é um menino, significa um chocolate diferente. Mais alguns exemplos. Estamos devorando o planeta, né? Foi capa de uma revista Veja, esta frase. E nós temos uma imagem também aqui no sentido conotativo. Então, não é só a palavra que assume o sentido conotativo. A figura, muitas vezes, também assume um sentido conotativo, um sentido diferente. Nós estamos comendo o nosso planeta assim, como a moça está fazendo? Não, né? O que significa isso? Que nós estamos devorando o nosso planeta. Nós estamos tirando mais da natureza, nós estamos explorando mais do que reconstruindo. E o que está acontecendo? O planeta está sendo consumido, devorado pelas pessoas, né? E aqui, por trás de todo homem há sempre uma grande moça, né? E a propaganda é do quê? De leite condensado, né? Então, quando se diz que por trás de todo grande homem há sempre uma grande moça, a palavrinha moça aqui está no sentido figurado, né? Significa o produto anunciado aqui, o leite condensado, né? E esse homem vocês conhecem? Já ouviram falar dele? É um cozinheiro muito experiente. Então, a propaganda aliou aqui a imagem de um cozinheiro famoso e experiente com um produto, né, que eles querem juntar ali, que é o sucesso da cozinha, é devido ao ingrediente especial que é o produto anunciado. Então, a palavrinha moça aqui está no sentido conotativo, no sentido diferente, não significa mais uma menina, significa um leite condensado, né? Mais um exemplo. E aqui nós temos uma expressão que pode assumir os dois sentidos, tanto denotativo quanto conotativo, tá? Olhem só nesta frase. Deixe de lado aquele sorrisinho amarelo, né? É uma expressão denotativa. Por quê? O produto anunciado é uma pasta de dente, que literalmente serve para você deixar os dentes branquinhos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que ela pode ser usada com o sentido conotativo. Porque o que é dar um sorrisinho amarelo? Aquele sorrisinho sem graça, né? Que você não se sentiu bem. Se dá aquele sorrisinho amarelo, né? Então, aqui a expressão, ela assume os dois sentidos. Tanto o sentido conotativo quanto o denotativo, né? O denotativo, o sentido real de deixar o teu sorriso branquinho, e o sentido conotativo, que você vai ter um sorriso branquinho e não vai dar mais o sorrisinho tímido e sem graça, você vai abrir o sorrisão, né? Já que o teu dente está branquinho. Então, existem possibilidades de a interpretação ser dupla, né? Dos dois modos. Já outras não, como a gente viu anteriormente, ok? E agora a prof quer mostrar para vocês que muitas vezes esse sentido denotativo ou conotativo, ele pode se apresentar num todo de um texto. Não precisa ser só uma palavrinha ou só uma frase como nós vimos. E eu trouxe para vocês um texto que se chama O Homem que Entrou pelo Cano. Vocês já ouviram a expressão? Ixi, fulano entrou pelo cano. Ixi, entrei pelo cano. O que significa entrar pelo cano? O que vocês acham que é entrar pelo cano? Se dá mal, né? Significa que você fez algo
né? Ou alguém fez algo errado, que a pessoa fracassou, ela não teve sucesso naquilo que ela queria fazer. Levou prejuízo, quebrou a cara, né? Entrar pelo cano não é coisa boa, né? Então, se a expressão entrar pelo cano tiver esse sentido, ela vai estar no sentido conotativo, diferente. Porque qual vai ser o sentido real de entrar pelo cano? Literalmente, você entrar lá no cano, né? Então, a palavra tem dois sentidos. E aí, vamos ver qual é o sentido que está na nossa história? Se é o sentido de se dar mal, de fracassar, ou se é o sentido real. Vamos lá? O homem que entrou pelo cano. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodava-o a estreiteza do tubo. Depois se acostumou e com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra um desvio, era uma seção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era mais interessante. No primeiro desvio entrou vozes de mulher. Uma criança brincava. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida. E a cara da menina parecia redonda e grande. Ao olhá-lo interessada, e ela gritou: "Mamãe, tem um homem dentro da pia!" Não obteve resposta. Esperou tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. Esse é o nosso texto. Então, quem escreveu foi o Inácio de Loyola Brandão. Ele é um escritor que ele tem umas ideias assim fantásticas, pessoal. Se vocês gostaram, pesquisem mais contos e histórias dele que vocês vão amar, tá? Então, vocês perceberam que o texto foi usado no sentido real? Realmente o homem entrou pelo cano? Né? Logo no começo da história, a gente percebe, né, que ele entrou pelo cano realmente. Está no sentido denotativo. Mas e lá no final do texto? O que aconteceu? Ele entrou pelo cano no sentido conotativo. Ele se deu mal, né? Porque o que a menina fez? Abriu o tampão da pia e aonde ele foi parar? Lá no esgoto. Né? Então, aqui nós temos também dois sentidos, né? Inicialmente, a gente vê o sentido próprio de entrar pelo cano, que realmente o homem entrou pelo cano. É claro que é uma história fictícia, né? Imaginativa, mas lá no final da história a gente percebe que ele entrou pelo cano no sentido diferente, no sentido conotativo, no sentido diferente, porque ele se deu mal, foi parar lá no esgoto, né? Pois muito bem, nas tirinhas nós também temos exemplo de sentido conotativo e denotativo, olhem só. Então, nós já vimos nas frases, nas propagandas, nos textos e agora vamos ver nas tirinhas. Olhem só, nós temos um casal aqui, né? Aparentemente está na feira, já que aqui está escrito verduras, a gente vê aqui, né, várias caixas com verduras. E aqui diz assim: aviso. Pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Olha só, né? Quem já não fez uma bagunça dessa quando foi comprar? Eu vou escolher um lá de baixo, né? Saiu tudo rolando. Então, aqui o dono da feira pôs uma placa lá. Aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. E agora? Que sentido que nós temos aí? O denotativo, o real, o próprio ou o figurado? Os dois? Qual deles? Como os dois? Vamos entender. Nós podemos ver que literalmente nós temos o sentido real, né? Porque se eu pegar uma alface aqui de baixo, o que vai acontecer? As outras cabeças vão sair rolando todas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o sentido conotativo também. Porque se eu for atrevida e pegar uma cabeça de alface aqui de baixo e rolar tudo,
o dono da banquinha das alfaces vai brigar comigo, porque ele pôs a placa lá, ó, não pode pegar a cabeça de alface aqui debaixo, ou cabeças vão rolar, né? Então, vocês percebam que, novamente, nós temos aqui tanto o sentido denotativo, o sentido real, né? Tanto o sentido conotativo, o sentido diferente, né? Aqui a prof trouxe a explicação, caso vocês queiram ler novamente com calma, vocês pausam o vídeo do que eu acabei de explicar, né? Dos dois sentidos ali, ok? Nos ditados populares, a gente também tem muito uso de sentido conotativo. Olhem só, ontem choveu pra chuchu. Qual palavrinha aqui está com sentido conotativo? Ah, o chuchu, né? Não caiu o chuchu do céu. O que aconteceu? Choveu muito. Então, a frase está com sentido conotativo, tá? Descascar um abacaxi. Puxa, agora vou ter que descascar um abacaxi. O que você vai fazer? Resolver um problema, né? Pode ser usado no sentido denotativo também? Pode, você vai pegar lá, né, e vai descascar a fruta realmente. Mas no ditado popular, descascar um abacaxi é resolver um problema, né? Então, nós já vimos sentido denotativo e conotativo lá nas frases, nas tirinhas, nas propagandas, né? Nos textos, nos ditados populares. E assim, pessoal, não para por aí, né? A denotação e a conotação, ela está presente direto nas nossas falas, no que a gente escreve, no que a gente lê, no que a gente assiste, tá? Então, vamos revisar. Denotação ou sentido denotativo é o sentido real próprio da palavra e conotação ou sentido conotativo é o sentido figurado, o sentido diferente, ok? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui, sempre lembrando que vocês têm atividade para fazer sobre o tema, tá bom? E a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.